com HFO, a gente pode citar o trabalho do Cyrus, o trabalho da Robocin e um trabalho aqui da Itandroids também. Bem, uma rápida introdução teórica. Então, falando um pouco sobre o RoboCup Soccer Simulation 2D, aqui a gente tem a arquitetura de um jogo. Então, a gente tem 12 processos, né, do lado esquerdo, time esquerdo e time da direita, se comunicam via UDP, 11 jogadores e um coach, e a mesma coisa para o outro lado. Então, cada agente ele vai se comunicar apenas com o servidor, o tempo de jogo ele é discretizado em ciclo de 100 milissegundos, e o servidor permite rodar os jogos de forma acelerada. Então, é uma coisa muito importante para o treinamento de RL. Dentre as ações possíveis para o jogador, a gente pode citar o dash, você vai ter que mandar um power e uma direção, né, com um power de 0 a 100 e uma direção de menos 180 a 180. Um turn, que seria para girar o corpo do jogador, também vai ser um comando de menos 180 a 180 graus. E o comando de tackle, que seria acelerar a bola em alguma direção. Né? Seria, no caso dessa direção, você vai dizer se é menos 180 a 180. Né? E também algumas ações elas possuem a probabilidade associada de acontecer, que por exemplo, o tackle ele tem chance de ocorrer só se a bola estiver nessa tackable area. Né? Bem, a gente vai falar um pouco de Deep Reinforcement Learning, então a gente tem uma interação entre o agente e o ambiente, no caso que a gente modela o problema como um processo decisório de Markov. Basicamente, o agente ele vai executar uma ação no ambiente, esse ambiente vai retornar estado e recompensa, e eles vão ficar nesse loop, né? Um envia ação, outro estado de recompensa, e vai ficar assim durante o aprendizado. Né? Alguns conceitos importantes é o conceito de política, que seria a probabilidade de eu tomar ação A, dado que eu estou no estado S, a função valor, que seria o quanto de recompensa eu vou receber no longo prazo, dado que eu começo no estado S e sigo a política π, função ação valor, que seria o quanto de recompensa eu vou receber no longo prazo, dado que eu estou no estado S, tomo a ação A, sigo a política π, e o retorno, G de T, que seria a contabilização de todas as recompensas do instante T até o fim do episódio. Né? Esse gama é um fator de desconto para você fazer um trade-off entre recompensas futuras e passadas. Né? Recompensas futuras e recompensas mais próximas. Né? Bem, Sutton e Barth, em 2018, eles explicaram que a política gulosa, em relação à função valor ótima, ela é uma solução ótima de um MDP finito. Então, vou mostrar que essa ideia da política gulosa, ela vai ser bem usada nos algoritmos seguintes. Né? Então, também a gente pode citar o aprendizado por temporal difference, que seria que ele consegue atualizar valores com base em estimativas passadas, sem usar um modelo de MDP, né, que seria o caso do RoboCup Soccer Simulation 2D. É muito difícil de modelar esse MDP, então a gente não tem esse modelo e consegue aprender, né, só usando essas estimativas. Então, por exemplo, aqui, nessa função de atualização, ele consegue atualizar a função valor usando de VPS de T, né, usando a função valor do próximo, do ST mais 1, então usando uma estimativa que ele já tem, fazendo essa média móvel e colocando, né, a recompensa, mais um fator de desconto, mais a função valor aqui, né? E com isso eu consigo estimar essa função valor para uma política π, né? Aqui não tem nenhum aprendizado, eu só estou estimando o valor de π, né? No caso, para o aprendizado, aqui a gente pode citar o algoritmo Q-Learn, né? Que seria já usando função ação valor, que também usa, né, temporal difference, e basicamente ele atualiza a função ação valor seguindo essa regra, né? E aqui ele sempre ele sempre prega a política, ele usa a política grid para aprender, né? Ou seja, a política gulosa, ele sempre está pegando a ação, função ação valor, da ação que tem maior a função ação valor, né? Usando esse operador max, e com isso foram um dos primeiros algoritmos, né, a surgir aí, né? Outra forma de a gente aproximar o QP de SA é por redes neurais profundas, né? Então, a gente pode usar uma rede neural, né, que com mais de 3 camadas aí, com inputs e aqui os pesos, né, fazendo aqui a combinação linear entre eles e passando por as funções de ativações e seguindo esse fluxo aqui na rede, né? O algoritmo Deep Network seria um aprimoramento do Q-Learn, né? Usando agora redes neurais para aproximar a função ação-valor. No caso, aquele nosso target aqui, esse RT mais 1 mais gama max, né? Ele vai ser agora esse YJ, que vai ser
só a recompensa se for um estado terminal. Se não for um estado terminal, eu vou usar agora a mesma regra baseada em max, mas esse meu Q vai ser uma rede neural com parâmetros θj. Né? E aí eu vou, para eu conseguir fazer o fit dessa função, né, eu vou otimizar essa função de loss, diminuir ela, né, com esse YJ, que seria o target, e com a função, a minha rede, né, que eu tenho no momento, né. O treinamento ele ocorre amostrando dados do Experience Replay para remover correlações. Então, como a gente está em um problema de decisão sequencial, se a gente não usasse o Experience Replay, as coisas iriam ficar bastante correlacionadas e o que eu iria aprender e as ações futuras que eu iria tomar, e isso não é bom para o treinamento, né? Também a gente usa aqui a política Epsilon Grid durante o treinamento, que seria eu tenho uma probabilidade epsilon de tomar uma ação aleatória, em dado estado, e um menos epsilon de seguir a política gulosa, né? Eu uso isso justamente para explorar mais o meu espaço de ações, né? E conseguir aí fazer aquele trade-off de exploração e exploitation. Né? No estado da arte, o algoritmo Rainbow-DQN, ele seria o que possui diversos aprimoramentos sobre o DQN. Né? Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, o Prioritizer Experience Replay, que seria, ao invés de eu fazer uma amostragem uniforme no Experience Replay, eu agora vou fazer usando probabilidades daquelas observações, baseado no quanto a gente vai conseguir aprender com aquela observação. Então, se eu tiver esse delta I seria o erro TD, que seria a diferença, né, entre o YJ e esse cara aqui, e aí, baseado, quanto maior for esse erro, maior ele vai conseguir aprender a partir daquele exemplo. Então, isso acaba deixando o aprendizado mais rápido. Né? No caso do outro aprimoramento seria o Double DQN, que aqui ele desacopla o que você faz para fazer a seleção da ação e fazer o evaluation da ação, para saber se ela é boa ou ruim, em termos de função ação-valor. Então, no Q-Learn, isso é só você faz ao mesmo tempo, né? Porque você só usa o operador max. Aqui, você faz em etapas diferentes. Então, você tem uma rede para fazer só a escolha da ação, que seria esse Q com esse θj, e outra rede que seria para avaliar aquela ação no estado, né? Usando esses parâmetros θj menos aqui, né? E isso favorece para não superestimar demais as ações, né? A função ação-valor daquela ação. No caso da do LDQN, ele também é um outro aprimoramento, que ele quebra a função ação-valor na função valor mais uma função advantage, né? Essa quebra é muito importante porque existem alguns estados no problema que são inúteis, independente da ação que você toma. Então, se eu tenho a função valor daquele estado, é muito mais fácil de eu simplesmente não explorar ele, porque eu sei que aquele é um estado ruim, ao invés de eu ficar tentando várias ações, dado que eu estou nele. Então, eu consigo calcular a função valor dele e não perder tempo, né? Isso também aumenta a eficiência do treinamento. Bem, falando agora um pouco da metodologia da tarefa de aprendizado. Então, aqui, a tarefa ela foi similar à tarefa do trabalho Niro Hessel, em que consiste em um único agente pressionar o jogador oponente com a posse de bola em uma situação 1 contra 1. Só que a gente fez algumas modificações no trabalho. Né? Primeiro que a gente propôs um novo espaço de ações por mudanças no modelo da ação dash. Então, na época que foi feito esse trabalho, o servidor não deixava o chamado dash unidirecional, só tinha dash para frente e para trás, então a gente teve que ajustar isso. O espaço de observação, ele se manteve, mas a gente mudou o referencial das posições que estava sendo enviado para facilitar o aprendizado. A gente especificou precisamente as condições de término de um episódio, que é algo que ficou um pouco solto aqui no artigo. E o treinamento a gente se limitou apenas à região do centro do campo de futebol. A gente não explorou outras regiões. A inicialização do episódio ela vai acontecer da seguinte forma. Então, o jogador ele sempre vai começar numa região próxima ao centro. Né? O centro do oponente ele vai estar num desses semicírculos, né? Um de raio 3 e um de raio 5. Né? O jogador e o oponente eles vão começar com o ângulo do corpo e velocidades iniciais aleatórias, né, para simular uma condição mais real do jogo de futebol. E a bola ela vai começar em alguma posição na região que o oponente consegue chutar, né, na kickable area do oponente.
E aqui o jogador ele vai iniciar numa posição XY, em que ambas as variáveis aleatórias elas vão seguir uma distribuição uniforme nesse intervalo menos 0,6 a 0,6. Então ele vai começar dentro de um retângulo aqui, né? Um quadrado, e isso vai melhorar a generalização dessa política, né? Se ele começasse num ponto aqui muito fixo, isso não seria tão bom assim. Então a gente botou para começar em uma pequena região aqui. Para espaço de ações, a gente optou por não usar um espaço de ação discreto contínuo, né? Que seria como o problema é de fato, aquele que você precisa escolher a ação e os parâmetros dela. Porque, com base na nossa pesquisa, os frameworks de RL eles não suportam esse tipo de espaço de ação ainda, né? Só que isso não vai necessariamente comprometer a performance do trabalho aqui, né? Por exemplo, esses autores aqui, em 2021, eles mostraram que a política ótima de diferentes problemas com espaço de ação contínuo, ele resulta na escolha dos valores extremos das ações. Então, aquele controle bang-bang chamado, né? Pega o mínimo e pega o máximo, e que essa é a solução ótima e que coincide com a política ótima de um espaço de ações discreto. Então, não necessariamente você, apesar do problema ser discreto contínuo, usando discreto vai trazer uma solução ruim. Né? Mesma coisa, outro ponto, né, que seria que a ação turn, ela já é discretizada pelo servidor. Então, ele só consegue, se eu não me engano, dar no máximo de 1 grau, né? Essa é a escala que ele consegue virar o ângulo. Então, as ações já são discretas de certa forma. Né? Por isso, a gente optou por usar um espaço de ações discreto, que a gente discretizou a ação de turn, de virar o corpo, né, em passos de 10 graus, em que o x vai estar nesse intervalo, né, menos 180 a 180 graus, e a ação de dash, de ir até o jogador em passos de 10 graus, para cada valor de y em 30, 60 e 100, né, em que z está nesse intervalo de menos 180 a 180 graus também. Com isso, a gente obteve 144 ações ao todo. O espaço de observação proposto foi a distância do jogador que aprende ao oponente, a velocidade x do jogador que aprende, velocidade y do jogador que aprende, posição x da bola, posição y da bola, módulo da velocidade do oponente, alfa vai ser o ângulo do corpo do jogador em relação ao oponente, o beta é o ângulo do corpo do oponente em relação ao gol do jogador, e o gama seria um ângulo entre o centro do gol, o oponente e o jogador, né? Seria um ângulo de abertura. Então a gente entende que esses ângulos são importantes por depender de onde o oponente vai estar a sua abertura, né, em relação ao nosso gol. Para isso também a gente mandou num referencial diferente, que foi no referencial do centro do gol do jogador, para tentar facilitar mais esse aprendizado, né, e facilitar um pouco mais para a gente de RL, né. Bem, os possíveis resultados de um episódio vão ser sucesso. Então, quando é que vai acontecer? Quando a bola está no kickable area do agente da RL, ou seja, ele consegue executar um kick, ou ele consegue comandar um comando técnico com probabilidade maior ou igual a 0,8. Né? Caso de falha, ele vai ocorrer se o oponente se distancia mais de 7 metros, ou se a bola está na kickable area do oponente durante todo o episódio. Então, a gente não conseguiu tirar a bola dele. Tem um caso de erro, que é, por exemplo, quando o oponente ele chuta a bola para longe assim que inicia o episódio, ou quando ele chuta a bola para longe porque era a melhor decisão a se fazer, ou a bola sai para fora do campo, ou o oponente perde a bola sozinho. Então aqui a gente entende que não é culpa do agente de RL, né? Simplesmente o oponente deu um pânico, chutou a bola para longe porque ele achou que era a melhor decisão. No caso de um timeout, a gente conseguiu um máximo de 35 ciclos quando nenhum dos resultados anteriores ocorreram. Então aqui está um resumo dos possíveis resultados de um episódio. Então, caso de sucesso, probabilidade de take maior ou igual a 0,8, ou se a distância da bola e o jogador for menor que esses parâmetros. Esse aqui, KM, significa margem de kick, né? Que é um parâmetro do servidor que ele limita até que ponto o jogador consegue chutar a bola. Só que esse parâmetro não inclui o raio do jogador e da bola. Então, eu acabo tendo que colocar aqui o raio do play e o raio da bola. Mesmo o erro, se a bola for fora de campo ou se a distância da bola e o oponente for maior do que esse DW. Esse DW seria o caso que o oponente só chutou a bola muito para longe, né? Ele seria o kickable margin, que seria até onde o oponente consegue dar o kick, adicionando, né, os raios aí, mais uma tolerância de chute, que eu adicionei porque às vezes o oponente ele dá pequenos chutinhos na bola, mas não é que ele quer chutar ela muito para longe, ele só está fazendo esses pequenos chutes,
e aí eu acabei adicionando uma tolerância aqui de 1, né, para deixar mais realista, né, e que acabaria, não seria um caso de pânico, ele só está chutando a bola para frente, né. Caso de falha, se a distância de jogador oponente for maior do que 7, ou se o ciclo chegar em 35 e a distância da bola oponente for menor que o caso do erro aqui, né. E o timeout quando chegar no máximo. Bem, a recompensa proposta ela foi baseada nos resultados de um episódio, foi de mais 10 se tiver um sucesso, menos 10 se for de falha e menos 0,25 caso contrário, né. E a gente vai fornecer uma recompensa adicional caso a gente não aprenda. Então a gente propôs essa reward engineering aqui de dar esse de menos 0,01 se a distância entre a posição do jogador e o M, que seria a média das posições do oponente da bola, for menor que 2. Então, o agente ele tem que chegar perto do oponente ou da bola para conseguir ter sucesso, né? Então a gente adicionou essa pequena região assim, de circunferência, né, para diminuir a penalidade dele, para ver se ele consegue pelo menos ir em direção ao oponente ali. Bem, para isso a gente desenvolveu um novo environment de OpenID de Single HRL para o RoboCup Soccer 2D por causa das limitações do HFO. Então a proposta aqui foi aceitar qualquer espaço de ações, discreto ou contínuo, né? Aceitar qualquer espaço de observações, arquitetura simplificada dos agentes baseados na libRCSC e os sinais de recompensa de todo o ciclo, né, para facilitar o aprendizado. Então aqui está um diagrama de sequência rápido aqui do que acontece. Então o environment de RL vai mandar a ação do player, o player vai mandar para o socket server, o jogador, o trainer, né, vai mandar a ação de end só para o socket server mandar eles para o próximo ciclo. Depois o socket server vai mandar as informações novas, o jogador vai mandar um novo estado, o novo observation state para o environment, e o treinador vai mandar o status do episódio e a recompensa aqui para o environment. Bem, para o algoritmo de aprendizado, a gente optou por usar o DQN, com aprimoramentos do Rainbow DQN. Né? No caso, foi o Prioritize Replay Buffer, o Double DQN e o Dueling DQN. E a gente usou a implementação do framework RayRLlib. Né? A gente fez isso porque o Rainbow DQN ele é um algoritmo bem pesado, então como a gente não tinha muito tempo, a gente acabou colocando apenas alguns aprimoramentos dele. Né? Como o algoritmo é dependente de hiperparâmetros, a gente vai realizar uma busca. Né? Então a gente propôs um grid de hiperparâmetros para executar uma busca aleatória. Então os parâmetros que influenciam mais no DQN, né, com certeza o learning rate. Então a gente propôs esses valores, train bet size, né, com certeza, e o tamanho do replay buffer. Né? Além disso, a gente deixou o máximo time step de decaimento do epsilon grid, né, a gente manteve igual ao replay buffer size. Em 2012, esses dois autores eles mostraram que uma busca aleatória por hiperparâmetros, ele superou a busca em grid em diversos datasets. Então, foi o que a gente fez. Baseado nessa tabela, a gente vai pegar algumas sequências aleatórias e buscar por hiperparâmetros. Né? Esses são os hiperparâmetros testados, né? Esses 6 aqui, com os respectivos valores, né? Variando learning rate, train bet size, replay buffer, a partir desses valores aqui da tabela anterior. Bom, para treinar, a gente usou 3 oponentes de 2022, Cyrus, Yushan e Thunder Lee. A gente gerou 3 políticas especializadas para cada um dos oponentes, ou seja, a gente não mudou os oponentes durante o treino, a gente manteve eles fixos, né? Por isso a gente chamou de política especializada. O treino a gente realizou em full state, ou seja, não há ruído de informação no mundo, a gente não habilitou. E a gente fez 3 treinamentos para cada oponente para analisar a variância, né, do treinamento. Para medir a performance, a gente rodou a tarefa contra os 3 oponentes, usando as 3 políticas especializadas, com e sem full state, para ver a diferença, né? E também comparou a performance com o Helios Base, que seria o time base da RoboCup, que eles usam para iniciar os times, né? Que seria a nossa baseline nesse caso aqui. Bem, vamos para os resultados de discussões agora. Bom, essa aqui foram os resultados da nossa escolha de hiperparâmetros. Então, a gente buscou por hiperparâmetros apenas contra o oponente Thunder League, né? Vê que teve uma diferença bem grande aqui, 2,5 milhões de time steps. Né? Então, essa curva roxa, né, ela obteve a melhor performance, que no caso foi a learning rate de 0.001, train bet size de 32, um replay buffer size de 100 mil, um exploration time steps de 100 mil também. Bem, agora vamos para o treinamento contra o oponente Thunder League. Então aqui a gente tem um gráfico da média móvel da recompensa estimados em 1000 time steps, e essa região sombreada indica um intervalo de confiança de 95% nos 3 treinamentos. Né? Então a gente vê aqui que teve uma variância controlada e que o agente conseguiu aprender razoavelmente, né, contra esse oponente.
Aqui a gente tem a média cumulativa do resultado dos episódios, então a gente vê que a taxa de episódios errados, né, ela começa a decair, então a gente começa a aprender isso. A taxa de sucesso, ela começa a aumentar, né, e a taxa de falha, ela começa a diminuir, que indica que o nosso treinamento está coerente nessas condições, né. Essa região de sobreada indica 2 vezes o erro padrão nos 3 treinamentos. Então, agora treinando contra o Yushan, também na convergência teve uma performance semelhante ao Thunder League, né. O gráfico significa a mesma coisa, então a variância controlada e também chegou a convergir. E aqui a média cumulativa dos resultados do episódio, né, ao longo do tempo. Também, né, a falha decresceu, sucesso aumentou, né, e o episódios errôneos também diminuiu, né, dizendo que o treinamento está coerente. Né. Contra o Cyrus, né, ele se mostrou um oponente muito difícil de aprender contra, então realmente ele não subiu tanto como os outros oponentes, né. E aqui também nas taxas de cumulativas dos resultados, né? Tudo bem, o sucesso começa a subir, failure começa a descer, mas muito pouco, né? Comparado com os resultados anteriores. Então parece que esse oponente ele é muito difícil de aprender esse task, né? Ou seja, na prática ele chuta a bola para longe ou dá muito pânico, né? Quando vê o oponente. Ele prefere chutar a bola ao invés de tentar driblar esse oponente ou tentar outra coisa. Né? Bem, aqui são as porcentagens dos resultados dos episódios ao usar o modo Full State, e essas porcentagens foram estimadas em 50 mil ciclos. Então aqui, essas políticas são as políticas especializadas, né, contra o Cyrus, Thunder League e o Shan, e aqui a nossa baseline. Então, por exemplo, contra o Cyrus, a gente teve um sucesso de 15%, né, contra só aquele que treinou contra o Cyrus, superou a nossa baseline, e os outros tiveram uma performance menor. Né. Contra o Thunder League, o Cyrus eles não conseguiu generalizar muito bem, comparado, se a gente pegar, por exemplo, o Thunder League, que treinou contra o Thunder League, que treinou contra o Yushan. Né? E o Alice saiu bem pior do que os modelos de RL. Né? E notem aqui que tanto o Thunder League contra o Yushan conseguiram uma boa generalização. Ou seja, eu aprendo contra o Thunder League, testo como ele, a performance sai parecida quando eu treino contra o Yushan e testo contra ele. Né? Veja aqui, ó, os dois conseguiram 35%, e aqui também 32, 33%, né? Cyrus também não generalizou legal, mas essa do Thunder League contra o Yushan foi uma generalização interessante aqui. Bem, e aqui são as porcentagens dos resultados do episódio sem usar o modo Full State, né? E também estimados em 50 mil ciclos, e esses parâmetros, os parênteses, né, eles indicam a perda de performance em relação ao modo Full State. Então, veja que a performance diminuiu consideravelmente, né? Principalmente aqui, no caso aqui, a Wellus Base conseguiu ser melhor do que os agentes de RL, nesse caso. Aqui também, né, quase 50% de perda de performance, né, mas ainda assim, os agentes de RL conseguiram quase o dobro, né, da performance da nossa baseline. Né. Então, as conclusões é que foi apresentada a capacidade dos algoritmos de DRL de aprender uma tarefa defensiva do RoboCup Soccer 2D. Então, a gente fez um gene customizado compatível com a biblioteca ReRLlib. O treinamento ocorreu de forma coerente, então a curva de sucesso cresceu, enquanto a curva de fracasso decresceu, né? O agente também aprendeu a diminuir a quantidade de episódios errôneos, então ele tem que aprender a chegar nessa bola, mas sem dar aquele pânico do oponente, né? Sem chegar muito brusco e fazer com que o oponente chute a bola muito rápido, né? Em geral, os agentes treinados superaram a Helios Base nas situações com e sem full state, né, com exceção do Cyrus. Uma boa generalização ela foi obtida para os oponentes Thunder League e Yushan. E o oponente Cyrus, ele parece ser mais sensível à pressão individual. Né? Então, ele prefere chutar essa bola para longe, tocar essa bola para algum aliado, né, do que enfrentar o agente de RL na situação contra um. Então, de trabalhos futuros, seria treinar o agente com todos os aprimoramentos do Rainbow DQN, treinar o agente sem utilizar o modo Full State, para aprimorar a performance em competições. Então, a gente tem que lembrar que em competições a gente tem esse ruído, né? Então, seria interessante treinar sem usar esse modo Full State, para ver se melhora a nossa performance. Também treinar o agente em múltiplas regiões do campus para obter uma melhor generalização. Então, a gente só treinou no centro do campo de futebol, né? Mas a gente não testou isso em outras regiões. Possivelmente, essa política pode não funcionar tão bem, né? Então, acho que é importante treinar em outras regiões. Também adicionar o comportamento ao time Androids e verificar se há um aumento de performance. E a gente pode também destilar o conhecimento das políticas especializadas em um único modelo e verificar a generalização delas. Então, esse trabalho aqui da Android de 2021, né, mestrado do Dixiano,
ele mostra que ele fez um esquema parecido para o Software 3D, em que ele destilou essas políticas específicas, né, em um único modelo de Deep Learning para conseguir generalizar melhor, né? Nosso caso aqui, para oponentes diferentes. Né? Então, agora, rapidamente, um minutinho, vou mostrar aqui a demonstração, né, do agente. Então, aqui a gente está aprendendo contra o Yuxian em modo full state, usando o ImproveDKN e o nosso GIN, né, customizado. Então, aqui são os timestamps iniciais, né, então um robô bem perdido, não sabe muito bem o que está fazendo, né, andando até na direção errada. Né? E aqui você vê também os chutes, né, os pânicos. E aqui é depois de 5 milhões de time steps já treinado, né, vê que ele dá bastante chase na bola e consegue chegar até ela, né, de forma até bem agressiva, que era exatamente o que a gente queria. Né? No caso, ainda ele está no modo full state, essa política, e agora a gente vai mostrar a mesma política, só que sem full state, né? Então aqui o agente ele tem que achar a bola rodando o neck, né? Então isso dificulta, ele fica um pouco mais lerdo quando vai tomar decisões, um pouco mais perdido, né? E acabou, que foi o resultado da diminuição de performance. Então, ele fica rodando, procurando a bola, né? Como apareceu aqui há pouco tempo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Davi, pela apresentação. Então, você já teve certinho o tempo, por exatamente meia hora. E agora a gente passa para a fase de arguição. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para o professor Asen Clever, a quem eu agradeço novamente aqui de tomar o tempo dele para participar da banca. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelo convite. Fico muito feliz em poder participar das bancas aí do ITA pela primeira vez. E também fico feliz em participar em bancas desse tema, né, que é um tema que me interessa bastante, acho muito bacana. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Primeiro disclaimer aqui que eu não tive tempo de ler o documento completo, porque recebi um pouquinho da hora. Só uma passada. Deixa eu só para poder... eu ia até escrever um e-mail, mas acabei não escrevendo. Só para não culpar o Davi, coitado. É que realmente a regra do ITA para TCC são só 48 horas antes mesmo. É bem apertado, a gente até às vezes discute tentar aumentar um pouco disso, mas aí é muito complicado porque eles são cheios de coisa no final do ano. Então, só para deixar claro que não é culpa dele. Bom, assim, nesse prazo, assim, é muito difícil, né, a gente conseguir ler, porque tem outras coisas para fazer. Mas, enfim, eu consegui dar uma passada por cima, então não posso falar muito sobre a qualidade do texto em geral, porque a leitura foi super rápida, né? Mas eu gostaria de parabenizar o trabalho, eu acho o trabalho muito interessante, a área é bem importante, e fico muito feliz de ver gente trabalhando com isso no Brasil, né? Então, não tem tantos, por incrível que pareça, às vezes é difícil para a gente achar alguém para participar das bancas e tal, porque não tem tanta gente, né, com esse background. Então é muito bom ver que a gente está trabalhando com isso e que está disseminando aí. Bom, primeiro deixa eu começar com algumas dúvidas, né, que, assim, eu fiquei com muitas dúvidas, mas eu vou falar das principais aqui. Uma coisa que eu não entendi muito bem é a questão do modo... Oi. Deixa eu só te interromper mais uma vez. No começo da apresentação, eu esqueci de pedir para gravar, e aí eu queria saber contigo, com Coimbra, se vocês estão ok com a gravação, porque aí depois o Davi ele pode ter acesso à gravação e facilita para ele fazer as modificações. E se você também está ok com colocar depois isso no YouTube, se tem algum problema para você? Por mim, tudo Se tiver, okay, a gente pode deixar só a apresentação. E disponibilizar. Perfeito, muito obrigado. Nada. Bom, Tava botado aqui, mas por mim tudo bem também, tá? Sem problema. Perfeito, valeu, obrigado. Então, começando com algumas dúvidas que eu tive. A primeira eu não entendi muito bem a diferença do modo full state para o modo não full state. Então, se o Davi puder explicar isso um pouco melhor, eu acho que vai esclarecer algumas dúvidas. Certo. Então, o modo full state seria o modo de informação completa, né? As informações que chegam nos sensores do robô não tem ruído algum. É realmente a informação real dele.
das posições, da velocidade e tudo mais. Sem ser no modo full state, o simulador do 2D, né, ele tem vários modelos de ruído que tentam simular como é na vida real, né? Que, na prática, as informações aqui do espaço de observação, né? Eles enviam, tem ruído, né? E com isso, essa seria a diferença. Um sem ruído e o outro com ruído, né? Ah, Esse entendi. é o full state. Assim, o nome, provavelmente é o nome que o simulador dá, né, que você está usando. Isso, exatamente. Mas o nome é um É o pouco... nome que a liga usa, né? Então, acho que Entendi. Não me parece ser o talvez... melhor nome, não sei. Porque se pelo que você explicou, aparentemente é modo com ruído e sem ruído, né? Modo ruidoso, é uma observação ruidosa ou não ruidosa. Aí a minha outra dúvida era que tem essa palavra full. Uma coisa é ser ruidoso, outra coisa é ter informações faltantes. Na realidade, eu acho que ele consegue ver tudo. Não é tanto ruído como tipo oponentes, pessoas muito distantes. É o estado completo mesmo, por exemplo. Certo, eu entendi. Mas ainda assim, nesse ambiente aí que você só tem um oponente e a bola, teoricamente, se ele não precisa ver os outros elementos do campo, né, nesse seu ambiente, não Não ajudaria precisaria. em nada. Então, eu entendo que. Mas ainda assim pode ter informações faltantes. Vamos supor que a gente esteja falando de pacotes, o DP, por exemplo, trafegando, e tipo, de repente um pacote que ia atualizar uma posição não chegou. E aí ele fica com a posição defasada, né? É uma espécie de ruído, mas é diferente de um ruído. Um Sim. ruído seria você simplesmente acrescentar uma variável aleatória, né, em cima daquela. Aplicar uma função aleatória em cima daquilo, mas manter não chegar a algum pacote de informação faltante é um pouco diferente, né, nesse exemplo. Mas, ok, obrigado pelo esclarecimento. Acho que isso é uma coisa... Eu entendo que no cenário de jogo real, não seria o modo full state, né? Seria o modo mais realista, digamos assim. O modo com ruído, exatamente. Modo com ruído, ok, certo. E aí, bom, agora que eu entendi, talvez eu consiga capturar melhor as diferenças que você falou, assim. Tipo, ele teve dificuldade de aprender no modo não full state, ou tipo, ele conseguiu aprender no modo Na full realidade, state? Como é que funciona? a gente optou por... como a tarefa era bem complicada, a gente preferiu simplificar o problema, e a ideia do trabalho era, inicialmente, né, era treinar com full state para ver se funcionava direito, né, e depois partir para o treinamento sem full state, né. No caso, eu só não cheguei a treinar sem full state. Eu só mostrei eu peguei as políticas que eu treinei com full state e rodei sem estar no modo full state. Certo. E por isso que deu essa queda aqui bem grande da performance. Tipo, no caso, um cenário mais próximo do jogo, né? Certo. Essa é a ideia. Assim, uma coisa que eu me pergunto, assim, que realmente essa aleatorização do espaço de observações do ambiente, normalmente ela é benéfica, né, para os algoritmos, porque eles aprendem a generalizar um pouco melhor. Então, talvez... ou seja, eu entendo que isso torna a tarefa mais difícil, mas isso depende do quanto de ruído que você adiciona, que eu não faço ideia de quanto é que é no simulador. Mas, normalmente isso é benéfico para a capacidade de generalização dos modelos e não o contrário, sabe? Durante o treinamento, lógico que durante a execução sem ruído, obviamente sempre é melhor, mas durante o treinamento, normalmente ter um pouco de ruído é benéfico para fazer com que as políticas sejam um pouco mais genéricas, né? Então, só essa observação aí de que isso pode ser, na verdade, pode facilitar e não piorar. Perfeito. Outra pergunta que eu tenho é sobre a inicialização. Se você puder botar no slide lá da inicialização. Assim. Como que você escolheu inicializar dessa forma? Assim, qual foi a racionalidade por trás eu dessa escolha? segui a metodologia do trabalho de 2008. Mas existe um racional, seria esse lado, que tem a circunferência menor, tá pro lado do nosso gol.
Sim. Então, a gente deixa o oponente um pouquinho mais próximo da gente. Uhum. Esse outro, ele tá pro lado do oponente, né? Do gol do oponente, então ele deixa um pouquinho maior, né? Aumenta 5 metros daqui. Entendi. E também tem algumas situações que é totalmente desfavorável, né? Por exemplo, o jogador, ele começa desse lado e o oponente começa pro outro, né? Que é Aham. até meio injusta, né? Mas a gente É. não chegou a tratar isso, né? Uhum. Eu fiquei me perguntando se não dava para fazer um tipo de inicialização um pouco mais variável aí do que nesse círculo apenas, né? Ah, Porque, tá. assim, uma coisa que. Vamos pensar que você treinou essa política e vai usar ela na prática, né? Então você tem que, de alguma maneira, decidir quando é que você vai chavear para essa política. Provavelmente tem algum outro algoritmo que vai decidir, ó, agora é a hora de eu usar essa política aqui para tentar roubar a bola do oponente. Isso, assim, se ele tiver exatamente nesse círculo aí, ou então dentro desse círculo, seria assim, seria extremamente improvável que aconteça exatamente nessa linha. Então, talvez uma região, acho que faria mais sentido um pouco, né, inicializar nessa região ali. Porque se você tenta aplicar essa política num cenário real, e por algum motivo o algoritmo que vai decidir quando é que ela começa a ser aplicada não começar exatamente nesse cenário aí, pode ser que ele fique completamente perdido, né, sem saber o que fazer. Então, eu acho que para um uso prático disso, eu acho que precisaria deixar um pouco mais flexível isso aí, sabe? Assim, ter uma Entendi. região para Colocar inicializar. alguma gordurinha aqui a mais, né? Nos círculos, né? Assim, pensar assim. Regiãozinha aqui a mais, né? E a minha sugestão é pensar no algoritmo que vai chavear para essa política, sabe? Assim, pensar assim, Sim. primeiro pensar em que momento ele vai decidir chavear para essa política, como que ele vai decidir isso, e depois tentar mapear essa região, né, desse espaço de estados no qual ele vai entrar ali e inicializar nesse espaço de estados, para ficar um pouco mais flexível. Uhum. Beleza. A mudança do referencial também, eu fiquei um pouquinho sem entender. Qual que era o referencial original e qual que você usou? Isso que eu não entendi. Eu Tá. entendi que tem dois referenciais, mas qual que é... Perdão. Entendi. Acho que tá aqui embaixo. Tá, o inicial, ele é sempre centrado no jogador, que foi o do trabalho de 2008, né? Uhum. E aí a gente pensou assim, o oponente, onde o oponente vai estar, né, em relação ao nosso gol, ele é uma informação importante, talvez não quando a gente está treinando só no centro, mas se a gente treinar em outras regiões, pode ser que a política que ele aprenda num canto do campo não seja parecida com o do centro, por exemplo. E aí a gente achou que esse ponto ele é de grande importância, o centro, né, do gol, e talvez mandar essa informação um pouco mais mastigada para o algoritmo de RL, já nessas coordenadas, Uhum. talvez facilitariam para ele sacar, né, que essas variações nesse referencial estão sendo benéficas, né, para entender Entendi. algo. Então quer dizer que no paper anterior o pessoal usava a posição do jogador como sendo Do jogador que está referência. aprendendo e usava isso, tudo relativo a ele. Né? Tudo relativo. Isso. Acho que costumam chamar isso de referencial egocêntrico, se eu não estou enganado. Sim, o nosso também está centrado nele, só que o Y e o X são diferentes. O outro ele usou a direção do corpo e o Entendi. Y. Então ele gira com a gente, né? Exato. Entendi, isso cria um pouco de... como é que eu posso dizer? Isso facilita um pouquinho, talvez, a função que ele está mapeando, né? Se tivesse entrado... Porque as ações são egocêntricas, no final das contas, né? Quanto que eu vou girar em relação à minha posição atual, qual a direção que eu vou em relação à atual. Mas, enfim, eu não sei se isso é uma coisa que dificulta em geral, mas eu concordo com você que saber onde é que está o gol, né? Isso diz para o agente o que o oponente quer fazer, né? Normalmente o oponente não quer só driblar, ele quer driblar em direção ao gol, né? Para o qual ele vai. Então, eu concordo que é uma informação importante, e se o outro não tinha, talvez seja importante. Tem outra forma de você adicionar essa informação, é que simplesmente adicionando onde é que está o ponto do gol, né? Alguma coisa assim.
poderia manter o Uhum. cenário egocêntrico e dizer, ó, o gol tá ali. Eu não tô dizendo, não tô advogando por nenhuma dessas opções, não, mas só tentando entender melhor isso aí. Um outro detalhe é a questão do reward shaping que você fez lá no... Eu queria, assim, como é que você estabeleceu esses valores e quais as preocupações que você teve quando setou esses valores? Se isso veio do paper anterior, se foi você que mudou. Eu sei que Certo. a recompensa adicional você colocou, não foi? Uhum. Certo. Aqui não tinha no paper inicial, né? E de início eu demorei bastante tempo até conseguir uma política que aprendesse. Assim. Então eu fiquei quase 2 meses só tentando. E ele não estava aprendendo, e aí, vou dar essa recompensa. E esse, assim, para chegar na bola, eu tenho que chegar próximo deles, né? Então, eu calculava o ponto da média das posições do oponente da bola, e esse 2, né, eu tentei dimensionar mais ou menos pelo, pelo, pelo raio dos jogadores ali do jogo, né? Se eu não me engano, deve estar aqui. O raio do jogador ele é 0,3. Então, tentei dimensionar mais ou menos por esses tamanhos aqui do servidor, né? Esse Certo. 2, né? Seria uma E região, uma circunferência, assim. E esse valor, foi... Não tem um motivo, assim, menos aí, 0,01. Foi só não penalizar tanto, né? aí minha pergunta é, ele ganha uma vez essa recompensa ou ele ganha a cada passo essa recompensa? Cada passo, cada time step. Então, se ele estiver dentro desse raio, a cada passo ele vai Isso. ganhar Menos 0,01. 0, exatamente. E o total, bom, o tamanho do episódio total é 35 ciclos, ou 35 passos. No máximo, né? Só que na No prática, máximo, os episódios eram bem menores. certo, Era mais certo. ou menos 12 ciclos, Uhum. nessa faixa. 11, 12 ciclos. Então, no máximo, ele consegue acumular aí 0,35, vamos supor, se ele conseguir ficar dentro dessa região, durante todo o episódio e não acontecer mais nada que vá terminar o episódio antes, ele acumula no máximo 0,35, né? Isso, menos 0,35, exatamente. Certo. Peraí, então ele tá perdendo, né? Peraí, Isso, ele tá menos. perdendo. Ele tá perdendo se ele tiver. Na Ué, região, numa circunferência, né? Próxima à posição do jogador, e a média do oponente tá bom. Eu só diminuí a penalidade. Esse é o ponto. você diminuiu a penalidade. Isso. Porque se ele não faz nada. Sempre eu mando isso porque é importante que ele faça isso rápido também, né? Uhum. Eu não quero que ele demore muito. Então, se ele não tá. Ele sempre manda menos 0,25 para meio que acelerar, tentar acelerar ele. Se ele chega na região promissora, né? Eu só diminuir essa penalidade. Acho que esse foi Agora, o agora eu racional. entendi melhor. Entendi. Aham. Certo. Então ele é penalizado menos se ele estiver nessa região. Isso, exato. Entendi, certo. Então, mas ele ainda está perdendo, né? Ele Apesar tá de perdendo. estar perdendo menos do que se acontecer uma falha, entendi. Certo. Tem que ter, assim, toda vez que a gente coloca uma recompensa de shaping como essa, normalmente tem alguns lados negativos, né? De você criar tendências para o agente que não necessariamente estão conectadas com o objetivo, né? Então você pode criar situações que são ruins, né? Aí, assim, quando a recompensa é bem pequenininha, é muito distante da recompensa que ele pode acumular quando ele faz a tarefa que ele é suposto fazer, isso Uhum. normalmente não costuma atrapalhar, mas ajuda o comecinho do treinamento, né? Então, assim, deve funcionar, eu imagino. Ok. Aí chega uma outra pergunta, uma coisa que não ficou 100% clara, justamente essas situações de falha, né? Uhum. O que tem uma tabelinha em cima, né, que você mostra que Sim, tem sucesso, erro e falha. Essas situações isso. de erro, quer dizer, falha quer dizer que o agente não fez o que ele poderia fazer, mas não fez o que deveria. Né? Isso, exato. Situações de erro são situações que você está julgando como sendo situações que
são... Não é culpa do agente que está aprendendo. Então, se o oponente simplesmente der um pânico e chutar a bola para longe, Uhum. não tem muito que ele possa fazer, né? Mas ainda assim, eu acho que essas... Eu não sei se a gente não seria melhor, talvez, definir um pouco melhor as situações e pensar dentro dessas situações de erro, que são situações ruins do ponto de vista do jogo, da partida, e o que são situações, digamos assim, desejadas e indesejadas. Eu imagino, por exemplo, se ele fizer o jogador chutar rapidamente, mas chutar na direção do gol para qual o oponente está atacando, eu entendo que esse é um desfecho ruim para a gente, né? Tipo, olha, eu não consigo. O que eu fiz foi simplesmente ele chutar a bola para frente, a bola agora está mais perto do meu gol do que eu deveria. O que eu queria fazer era justamente o contrário, era que ele talvez ou recuasse com a bola, ou então ele chutasse a bola para trás, né? Ou lateralmente seria pior. Então, eu pensei numa alternativa que talvez fosse levar em consideração para onde que a bola foi no final das contas, né? Alguma coisa assim. Né? Se ele conseguir fazer o oponente e a bola recuarem, digamos, estaria dentro do objetivo de um defensor, digamos. O que você pensa sobre isso? Sim, sim. Eu acho que faz sentido, sim. No caso dele chutar, por exemplo, se ele chutar a bola pro gol dele, seria algo bom pra gente, né? Uhum. Seria algo benéfico. Isso ainda falando, assim, dentro... O problema que eu vejo desse tipo de modelagem é justamente que ele não leva em consideração o que pode estar acontecendo no jogo, né? Vamos supor, se ele chuta para o seu gol, mas cai no pé de um jogador do seu time, tudo bem. Mas se ele chuta pro seu gol e cai no pé de um jogador do time dele, então é ruim, né? Então, isso faz parte das limitações do ambiente que você está modelando aí, né? Então eu entendo que assim, é bom levar em consideração que esse não é um cenário completo, né? Então, dentro dessas limitações, talvez você possa considerar assim, informação incompleta para tomar essa decisão de que se foi sucesso ou não, no final das contas, e tentar modelar só nesses dois casos, sucesso ou não. Essa discussão que eu estou levantando aqui é porque tudo que é a função de valor ou sua função de ação-valor vai tentar modelar é o que você está dando para ela na função de recompensa, né? E aí, quanto mais complexa você torna essa função, mais difícil é para o mecanismo aprender. E às vezes a gente tenta modelar com muitos detalhes, ou então tem alguma situação que não está muito clara para a gente como modelar, e acontece esses problemas assim de ficar muito difícil para a gente aprender, né? Então, das situações fora do controle dele. Talvez, por exemplo, um comportamento que ele podia aprender contra o Cyrus seria simplesmente correr para evitar que o Cyrus chute a bola para frente, né? Se está numa situação que ele acha que o Cyrus vai chutar a bola, ele tente fazer o Cyrus chutar para trás e não para frente. Entendeu? Entendi. O problema é que parece muito dependente do oponente também, né? Exato, A modelagem do problema. Né? Exatamente. Por isso que eu gostei de ver você fazendo com mais de um oponente, né? Porque um oponente apenas diz pouco sobre o comportamento do agente. Certo. Outro ponto também que eu acho que pode ser feito um pouco diferente é a questão da busca aleatória dos parâmetros que você mencionou aí. Você mostrou uma grade de valores e disse que não fez busca em grade, fez busca aleatória. A partir dessa grade, eu peguei valores aleatórios de cada um, né? Então, pegou combinações aleatórias, mas desses valores aí. Isso, exatamente. Tem certeza que São foi valores isso que eu estava achei... no paper do Benjo lá? Porque, assim, normalmente, como que eu vejo a pessoa modelar isso? É simplesmente modelar um range e amostrar aleatoriamente dentro desse range, em vez de amostrar dentro de uma grade, né? Obviamente que tem parâmetros que às vezes não é legal. Por exemplo, normalmente as GPUs são mais eficientes, com bets com potências de 2. Então, nesse caso, você ainda assim coloca um range, deixa ele selecionar aleatoriamente nesse range e escolhe um mais próximo ali, né? É bem semelhante com o que você fez. Mas... mas porque alguns valores contínuos talvez não faça muita diferença, né? Talvez tenha que dar um espaçamento maior entre os valores, assim.
por exemplo, 32 para 33 do trem batch size. Talvez não faça muita diferença, né? Sim. Talvez não faça muita diferença, mas isso normalmente fica revelado quando você faz a busca, né? Então, tipo, vai ter regiões que vão mostrar para você que são mais promissoras e menos promissoras, né? Às vezes, uma combinação, sei lá, 0.02 com 33, em vez de 32 de batch, é melhor, tá entendendo? E aí você dá a chance dessas coisas aparecerem quando você faz essa busca em range. O lado negativo, eu acho que é esse que você está chamando a atenção, é que às vezes você vai mostrar valores próximos, né? Mas é improvável quando você tem 3 ou mais variáveis, é improvável que isso aconteça com todas elas. Entendeu? E aí isso faz com que você acabe mostrando uma combinação de 0,1 com 32, outra combinação de 0,1 ou 0.011 com 30, com 64 e assim por diante, né? Então isso deixa mais flexível. Normalmente busca aleatório, o pessoal realmente distribui um range e aí busca tudo ali no meio, né? Porque em contrapartida o que pode acontecer é que você pode acabar selecionando novamente os mesmos valores, né? A não ser que você tenha controlado isso. Sim, sim. Entendeu? A probabilidade de você selecionar os mesmos valores e rodar de novo... Na prática não aconteceu aqui nos testados. Okay. Então, só para chamar a atenção, que normalmente quando o pessoal fala de busca aleatória, eles pensam mais em não usar realmente uma grade de jeito nenhum. Certo, perfeito. Eu acho que eram essas as perguntas e as dúvidas que eu tinha para levantar e para apontar. Quero parabenizar de novo pelo trabalho, acho que é bem interessante o tema. Então, e agradecer novamente pelo convite e passar a palavra de volta para Marcos. Obrigado. Muito obrigado, professor Brassani. Agora eu passo então a palavra para o Felipe Coimbra, que eu agradeço aqui também a participação. Estou sendo ouvido? Sim, sim. Tá sim, perfeito. Descarregou aqui o fone bem na hora de falar, óbvio, né? Literalmente. Bem, eu queria começar primeiro agradecendo o convite do professor Dr. Marcos e a presença do Dr. Bassani. É muito bom aqui estar com vocês. Eu gosto bastante dessa área de pesquisa, eu gosto bastante dessa equipe. Então, eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo para a gente acertar os detalhes dessa contribuição. Muitos parabéns para o Davi, eu gostei bastante do seu trabalho. E um agradecimento especial também, que eu vi a dedicação lá no seu texto. Tem muitos pontos bons que eu gostei bastante. Eu acho que tem muita inovação no simples fato que você usou o environment da OpenAI, né, do Jim. Você saiu da bolha do HFO. E eu acho que isso é muito, muito importante, porque, por exemplo, esse trabalho que você se baseou, ele foi um trabalho que, para a comunidade do 2D, mudou, assim, foi um marco, né? Um divisor de águas, eu diria, né? E Sim. agora conseguiu reproduzir ele com técnicas modernas, que eu acho que o benefício para a comunidade é muito grande nesse aspecto. Você poder revisitar esse trabalho e olha como estamos diferentes, né, do que a gente viu. Infelizmente, você acaba herdando um bocado de limitação do paper antigo, que você não precisaria ter se submetido se fosse um projeto da sua, assim, simplesmente livre, mas eu acho que tem muito valor aí. Mas eu tenho muitas perguntas, alguns questionamentos já foram feitos pelo Dr. Bassani, que eu já tinha fazer, por exemplo, em relação à recompensa e com relação à inicialização. Eu concordo completamente. Mas eu também tenho outras perguntas interessantes para a gente discutir. Por exemplo, o trabalho original ele explora diferentes regiões do campo, né? Você cita que, que isso foi feito, mas dessa vez não foi. Eu queria saber se você discute, eu não encontrei no TG, se você discute o efeito que essa mudança poderia causar nos teus resultados. Se você prevê como é que a tarefa se torna quando você tira essa variação. Eu não cheguei a testar, tipo, fazer um experimento, né, dessas políticas em regiões diferentes.
Mas eu acredito que deva ter diferença, mas não sei falar com toda certeza, assim. Principalmente porque os cantos do jogo, né? Principalmente quando você tá, sei lá, atacando, às vezes ficam muitos jogadores próximos numa região. Eu acho que seria um cenário bem diferente do, do centro do campo de futebol, né? Apesar de eu não estar tratando os oponentes, se fosse no jogo real, né? Pode ser que as posições onde esse oponente estaria no, nas regiões, nos extremos do campo, né? Acabasse ficando mais restritos ou algo assim. Não sei, isso no jogo real, né? No treinamento é interessante porque se você isso te dá margem para você considerar outras condições de término, né? Por exemplo, se a bola sai, esse tipo de coisa. Isso com certeza acho que traz um pouco mais o treinamento para perto da realidade. Então acho que eu não lembro se o trabalho original faz isso, porém, mas acho que é interessante. E além disso tem o Ele próprio treina em diferentes regiões, só que ele só treinou contra um oponente, se eu não me engano. E ele não tem essa condição de término se a bola vai para fora, coisa assim, né? É só a região de seu tempo. Ele tem esse outcome do wrong, né? Do episódio errôneo, e foi lá que eu vi que talvez seria necessário, né? Também. Só Mas que o que eu falo, ele não especifica tão bem essas condições dele, né? Como eu no coloquei na paper, né? tabelinha e tal. Fica um pouco solto. Ele Isso. tá no texto, não tá bem especificado. Mas eu acredito que ele não tem, então seria uma inovação interessante para se explorar. E aí, tem outra questão. De maneira geral, eu gostei da sua apresentação teórica, eu achei que tava, assim, foi na medida do que a gente precisava relembrar. Então, também eu deveria elogiar essa parte. Tem uma pergunta que eu escrevi aqui, que se você poderia ser um pouco mais preciso agora, quais foram as modificações de input com relação ao paper? Mas, se eu não me engano, pelas explicações, foi com relação ao eixo de coordenadas que você adotou um referencial no corpo do jogador, né? Na orientação do corpo. Seria assim, o referencial continua aqui, o 00, só mudou o XY, né? Porque o do paper lá, ele considera o body, o eixo ali. Essa foi a única mudança que você teve? Sim, foi a única. Assim, tem algumas coisas que ele deixa um pouco solto. Então, por exemplo, esse ângulo beta, ele vai, por exemplo, a menos 180 a 180 graus, que seria o ângulo do corpo do oponente em relação ao ângulo do jogador. Só que ele não dá também os limites dessas variáveis, como é que ele fez. Mas aqui eu considerei de menos 180 a 180, esse alfa e esse beta, porque dependendo de onde ele vai estar, né, para cima, para baixo, talvez fizesse diferença. Mas tirando isso, esse range eu não sei, porque eles não chegaram a colocar. Mas as variáveis em si são iguais ao do trabalho. Talvez uma crítica seria que especificar ângulos bidimensionais em texto é difícil, mas fazer uma figurinha mostrando esse ângulo é muito fácil. Então, fica aí Beleza. a dica aí, se você quiser esclarecer isso melhor, tá? Uma coisa é sobre o tackle, ficou na minha cabeça. O tackle, você observa o tackle acontecendo? Você observou o tackle acontecendo na visualização do aprendizado e nos resultados após ele? Ele aprende a fazer tackle? Não, na realidade, ele só chega na região que ele pode comandar um tackle. O sucesso não é assim, ter o tackle. O sucesso Tá. é só se Então, ele chega, se ele sabe que pode comandar com certa probabilidade. tá. Então não está no espaço de ações. Certo. Não. Um outro ponto é que com relação a esse ponto, geralmente a gente acaba passando por cima, mas eu acho que, sinceramente, é uma das coisas mais importantes, que é a parte da engenharia braba, que é a arquitetura. Eu vi que você fez a arquitetura, acho que eu li no texto que você usou gRPC, né? Para Eu usei comunicar. Protobuf, na realidade. Eu não cheguei a usar gRPC. E eu Protobuf. comuniquei via TCP mesmo. A Protobuf, ela usa o gRPC que usa TCP. Então, Tá.
Beleza. E assim, eu vi que no texto você explica um pouco mais, mas existe um problema sério aí de sincronização, que eu lembro que quando teve um trabalho de iniciação científica do Rubens, do DA22, tempo passado, foi algo que a gente conversou bastante a respeito, que a gente falou, caramba, isso aqui não é fácil, isso aqui vai ter que ser... Eu queria que você explicasse um pouco mais, já que na explicação, na apresentação não teve, como você realizou essa sincronização. Certo. Então, primeiro de tudo, assim que o Rei Lib começava a treinar, ele chamava 3 vezes o reset seguidos. E aí foi um dos problemas que eu tive que resolver, porque quem manda o reset do episódio, ele é o treinador. Então, o que eu fiz é assim, tá uma comunicação bloqueante, e aí o treinador, todo episódio, ele espera, todo ciclo, né? Ele espera um comando para resetar. E aí, quando tá dando steps, eu só mando uma mensagem dummy para liberar ele daquela espera. E para poder fazer esse reset, né? Não sei se ficou... Isso você está falando sobre a sincronização no final de um episódio, né? Mas, assim, como... Sim. Vamos elaborar aqui. Vamos pensar que a gente está Pode falar. A gente está em um step, imaginando da perspectiva, acabou de girar o step, de T para T mais um. O servidor manda informação de estado e observação para o jogador vai passar isso, ele manda para o jogador, desculpa, e para o treinador, imagino, né? O jogador vai passar isso para o environment da OpenAI, do Jim, né? E o trainer também passa informação para o Jim, é isso? É assim que você ele passa o status do episódio e passa a recompensa. A recompensa eu estou calculando nele porque ele tem um full state e fica mais fácil aquele word model do treinador para calcular ela. Entendi. O Jim, então, segura e fica bloqueado até obter as duas informações e realizar possivelmente uma atualização. Exatamente. Eu coloco 2 threads para ficar escutando, aí uso uma queue para ficar mandando pro step lá. No step do Jim, ele fica bloqueante esperando eu chegar na queue, né? A informação. Entendi. E aí no final dessa operação, ele manda alguma coisa de volta? Eu vi que você usa um dummy event pro... Isso, é a dummy para liberar o trainer, para ele dizer assim, ó, não precisa resetar agora. Porque senão... Entendi. Como é só aquela função action implementation, que é a principal lá, né, dos agentes, ele tem que ser chamado ali, para sincronizar com o Socket Server para ele executar ela. Ou seja, entendi. Certo. Então, interessante. A sincronização toda ela é feita em Ricochet, né? Vem mensagem do servidor até o Jim joga de volta. Aí o servidor passa um step e fica nesse... Certo, entendi. Bacana. Foi algo que eu fiz um debugging bem forte nisso também, antes de realizar o treinamento, que foi que eu gastei boa parte, justamente porque eu enfrentei alguns problemas de sincronismo, do tipo, a observação que ele estava enviando era do ciclo passado, quando na realidade era para ser do atual, sei lá, problema desse tipo. E isso eu conferi realmente no Socket Window, para ver se estava tudo coerente e tudo mais. Foi a maior parte do tempo que eu gastei, né? Foi para esse debugging que tinha que ser feito antes de realizar o treinamento, né? Se o treinamento falhou, você não sabe onde é que é o problema e tudo mais. Então, acho que o Jim tá um debug bem bom aí. Eu acho que é uma arquitetura interessante. Ela tem limitações. Se você começa a pensar em botar mais de um jogador aprendendo, no caso, porque outro jogador não importa, né? Essa tem umas limitações, mas eu gostei bastante da tua solução. O que eu fiz foi paralelizar também, mas só para um jogador, né? Eu spawnava 10 Socket Servers ao mesmo tempo e treinava neles. Mas foi só para um jogador. Certo. Legal. Agora uma crítica, e essa é pesada, infelizmente, cara, mas assim, DQN, você utilizou DQN na Rainbow, mas eu não vi nenhum comentário, além dos hiperparâmetros, eu não vi nenhum comentário a respeito da rede neural que está lá por debaixo do DQN, do algoritmo aprendizado. Não acho que tem no texto. Eu acho que é bastante importante para manter a reproducibilidade desse trabalho, sabe? Que isso esteja bem claro. Tá? Eu coloquei num apêndice, tem um tabelão com os parâmetros do URL lib, né? E lá
tem uma parte, um parâmetro chamado, é que realmente tá meio escondido. Tem um parâmetro chamado Hiddens, né, que é a Tá. rede lá que você usa. Então eu perdi no texto onde é que Mas faz a... realmente, eu posso dar uma ênfase maior no Sim, texto. você só usou os parâmetros padrão, então, né? Tem alguma... Foi só... De onde vem esses parâmetros? Por que eles põem esses parâmetros? E por que Deixa eu você achou abrir aqui rapidamente, só para relembrar. Porque, bem, fica bem mais difícil quando você tem que pensar também se tua rede está bem projetada, né? Para esse trabalho. Então, E sempre beleza. uma grande rede é coisa boa. O replay buffer, o capacitive eu testei, né? Esse 0.6 0.4, se eu não me engano, é do artigo que ele recomenda, e por isso que a lib usa ele, né? Esse de 1.0, 0.01 não tem muito o que pensar, foi mais os trabalhos anteriores, né? Hidden, também Relu, Hidden, essa arquitetura 256 é bem padrão, né? Learning Rate também foi do Tune, 0.99 também é um gama que bem comum, Stall também. Stall é que ele vai fazendo uma média móvel na política, né, com o tempo. Mas eu acredito que é mais... Assim, as sugestões do RLI também não são tão ruins, não. Acho que são até razoáveis. O que deu mais problema mesmo foi o replay buffer. O learning rate faz um diferencial tremendo e o train bet size também. Acho que são os parâmetros mais complicados. Que você mexe e muda muito. E infelizmente a gente vai ficar na curiosidade se esse settings da rede foi bom ou foi demais, porque na minha experiência treinando na rede neural, às vezes o melhor que já aconteceu comigo foi começar aos poucos, porque existe um tamanho ótimo para o teu problema, para a tua formação do teu problema, mais ou menos. E se você começa com algo já meio grande, com 4 camadas já, com 256 parâmetros, no espaço de estados, tipo, no espaço de ação pequeno, como você tem, o estado também não é tão grande. Talvez não tivesse sido a melhor coisa, mas tudo bem. Isso aí tem mais uma oportunidade de continuar o trabalho e espero que alguém continue. Beleza. Uma curiosidade que eu tive observando aqui um dos gráficos do seu resultado foi com relação, foi o success rate. Eu vi que tem um aumento no wrong antes que ele comece a decair, né? Existe alguma interpretação a respeito disso? O que está acontecendo lá no treinamento? Você chegou a estudar Eu isso aí? acredito que é o que acontece. Quando o jogador está aprendendo a tarefa, primeiro ele não vai nem ao oponente, né? Então, quando ele começa a aprender, ele começa a se movimentar na direção do oponente. E aí o oponente naturalmente começa a dar mais wrongs. Ele começa a tomar mais pânico. Porque o jogador está chegando mais perto dele, né? E aí o agente aparentemente aprendeu a fugir um pouco disso. E depois meio que tentar não dar wrong, né? Acho que essa é a ideia. Entendi. Interessante, faz sentido. Faz sentido. Esse Cyrus, ele é bem brabo, né? Eu vi que... É um dos melhores times, né? Atualmente. Tá ali, primeiro, segundo, fica brigando ali. Sim, então eu acho que esse resultado aqui eu comecei a rir Ele é forte também, tá? Ele é terceiro lugar ali, bem consistente na liga, né? Quando eu vi esse resultado do Cyrus, eu comecei a rir, porque faz todo sentido que eles são assim mesmo. Que eu lembro que eles são assim mesmo, são bem mais colaborativos e não são muito de aguentar pressão, não. Eles têm outras estratégias aí. Então eu não diria que esse sucesso baixo é ruim, não. Faz sentido. Provavelmente tem como melhorar. Legal. E um comentário a respeito do full state, esse full state. O full state, ele não só dá informação sem ruído, né? Ele dá informação independentemente das tuas ações que afetam a observação, né? Tipo, se você não estiver olhando para o jogador, você ainda recebe informação do jogador. Então, tá. usar o pescoço é inútil. No 2D você pode usar o pescoço para poder
escanear o campo, né? Uhum. Mas sem ruído, ou sem o full state, não existe isso, né? E eu percebi que, apesar de você não estar controlando o pescoço, ele estava utilizando o pescoço, né? Uhum. Então, o que foi aquilo ali exatamente? Eu imagino que é porque existem outros caminhos do código, né? Que não chamam a rede, Sim. né? O que eu fiz foi, por exemplo, quando eu chamo o dash, eu usei um behavior da libRCSC, que ele vira um neck para a bola e acha a bola e fica com o neck na direção dela. Uhum. E aí, quando ele tem direito a uma ação de neck, né? E aí, antes dele chamar, por exemplo, um dash, ele virava o pescoço e depois chamava o dash, né? Ele pode mandar o neck e o dash no mesmo ciclo. Sim, entendi. Com certeza, sem full state, a gente vai precisar ter um controle um pouco do pescoço aí. De alguma forma, não sei se precisa ser diretamente na rede neural, pode ser uma heurística, em relação à ação que você tomou da rede neural, mas, tipo, com certeza tem que ter alguma coisa ali, porque senão não vai ser possível ter um bom resultado, eu imagino. Mas eu acho que isso é inédito, assim. Eu adoraria ver alguém inovando aí no Hydra. Controlar o pescoço. Sim, com certeza, cara. Isso é uma coisa que o mundo todo usa heurística, né? E estudar um pouco se existe como melhorar, isso aí seria muito massa. Mas tirando isso, só detalhes que o Dr. Bassani já falou, como a inicialização de círculo é meio pobre. Mas, infelizmente, eu acho que se manteve fidedigno ao trabalho original e isso é bacana. E é isso, esses são meus comentários. Parabéns de novo pelo trabalho, eu gostei bastante. Nada muito negativo da minha parte. Ainda vou dar uma lida no texto e tal, mas gostei bastante. Obrigado. Vai liberar muita coisa, eu acho. Muito trabalho pode ser feito em cima do teu, sabe? Então, Uhum. parabéns. Obrigado. Então, muito obrigado, Coimbra, pelos seus comentários. Eu anotei tudo que vocês falaram. Eu vou ser super breve aqui nos meus comentários, tá? Só por causa do tempo. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Davi pelo excelente trabalho que ele fez, tanto do ponto de vista de software, né? Que como ele falou, eu acompanhei esse processo e vi o tanto de cuidado que ele teve com debug, com ter certeza que tudo está certinho, testar tudo, cuidado com engenharia de software também, para poder realmente fazer um framework de aprendizado por reforço por Socker 2D que seja bem geral e que o pessoal realmente consiga utilizar depois, né? Infelizmente, às vezes, os trabalhos de TCC ou mestrado acabam sendo meio corridos e aí fica uma coisa que não fica lá com tanta qualidade assim de software e às vezes é difícil o pessoal continuar o trabalho por conta disso. Então, muito legal ele ter essa preocupação de fazer uma coisa bem sólida e também pelos excelentes resultados que ele obteve no próprio treinamento, no próprio RL. Como o Coimbra comentou, essa questão de sincronização e outras questões foram questões que ele passou muito tempo, gastando tempo com isso, e às vezes até meio desesperador, assim, que os aprendizados não tinham começado ainda, sendo que a gente já estava, sei lá, em agosto, por aí, mas foi legal que realmente ficou tudo bem embasado, tudo certinho. E também comentar a questão de ser um trabalho muito legal para a Liga, né, e que a gente não tem disponível, que a gente tem um HFO, que tem várias limitações, como o próprio Davi já falou. É muito legal um trabalho que seja bem ligado ao próprio framework do Agent 2D e da libRCSC, porque é o que a maioria do pessoal tem usado na Liga. Então a gente espera que realmente conseguindo liberar esse código, o pessoal da Liga tenha uma adesão a utilizar para aprendizado por reforço, que é uma coisa que, infelizmente, ainda não é tão explorado assim no 2D, né, que deveria ser extremamente explorado, dado que é um ambiente que é prato cheio para você aplicar Reinforcement Learning, dado que tudo roda ali em simulação, e muita decisão é um tipo de decisão bem difícil, né, do ponto de vista de estratégia, e o pessoal baseou quase tudo em heurística, mais aquelas coisas lá de planejamento do Action Chain, mas além disso, a gente não vê o pessoal utilizando tanta coisa assim de IA. Beleza, vou pincelar alguns comentários que foram feitos. Então, a questão da aleatoriedade que o professor Bassani levantou, do modo sem ser full state, realmente bem interessante esse ponto que ele trouxe, e eu concordo, faz todo sentido, que de repente isso acaba ajudando a generalizar, acaba ajudando o algoritmo a explorar mais. Da inicialização também, é uma coisa que com certeza é importante, isso foi mais para se manter fiel ao trabalho original.
E da questão da busca de hiperparâmetros, de fato, o que o Benjo faz, o que a gente geralmente tem feito para buscar hiperparâmetros aleatoriamente é definir ranges, né? E buscar em ranges. Eu confesso que quando eu vi isso no texto do Davi, eu pensei, eu acho que não faz tanta diferença na prática, então talvez possa até ficar assim. Mas realmente o que o pessoal tem feito é com range, e no caso dele também a gente acabou fazendo uma busca muito limitada, né? Foram só 6 conjuntos, mas por questão mesmo de limitação de poder computacional e de tempo mesmo. Mas o interessante, claro, eu lembro que o número mágico do Benji eu acho que é 60, né? Então seria interessante depois fazer com um pouco mais. E o Davi até comentou, mas tem essa questão também de escala, né? Porque alguns seguem uma escala, outros, tipo, para alguns, sei lá, 32 para 33 não faz muita diferença. Mas geralmente o que o pessoal faz é só aplicar alguma escala logarítmica, então escolhe algum tipo de escala que é conveniente para aquele hiperparâmetro, né? Isso dá para a gente depois fazer para ficar mais padrão com a literatura. E acho que o último ponto, essa questão que o Coimbra comentou de controlar o pescoço com RL, realmente eu acho que isso é uma coisa que faz bastante sentido. E é um problema que é super difícil. A gente, no futebol de robôs, geralmente a gente inventa alguma regra qualquer, assim, né? Tipo, faz uma busca uniforme. O Soccer 2D, eu sei que ele... O Agent 2D, eu sei que ele tem até umas coisas mais inteligentes que isso. Mas na maioria das ligas, sei lá, no Soccer 3D, no Humanoid, a maioria da galera faz só uma busca uniforme e é isso. E não leva em conta que você tem que olhar para lugares que você olhou há mais tempo no passado, coisas que são mais importantes. Isso tem um impacto enorme na liga. Eu até já vi um trabalho fazendo isso no Humanoid, mas era um simulador assim, super simplificado. Mas eu concordo que é um tipo de problema também que eu acho que RL tem muito a trazer vantagem por ser um problema muito difícil de você resolver de forma analítica ou de alguma forma que seja mais baseado em modelo, né? Um tipo de decisão que ela é bem difícil, assim, de você entender os efeitos de você adotar uma certa política. Então é isso, pessoal. Vou terminar por aqui para não demorar demais, já é 12h47. Queria só agradecer novamente. Agora a gente passa para uma fase de deliberação por parte da banca, que é super rápida, tá? Eu pedia só para